Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Receita da Mochila. Olha eu aqui de novo, novamente, mais uma vez e claro, com uma receita maravilhosa, excepcional. Hoje com um pão caseiro bem bacana, bem fofinho, ó. Show de bola. Bora pro vídeo? E para essa receita nós vamos utilizar 100 ml de óleo, 4 colheres de sopa de açúcar refinado, uma colherzinha de chá rasa de sal, fermento seco para pães pizza, um ovo, 1 kg de trigo e 500 ml de água morna, tá certo? No recipiente você vai colocar o ovo, o óleo, desse jeitinho, tá pessoal? E o açúcar. E bora mexer. E vai mexer até formar ali uma massinha bem lisa, até ficar tudo bem misturadinho, tá certo? Misturando os ingredientes, você acrescenta o fermento. Acrescenta lá o fermento, tá? 10 gramas de fermento seco para pães. E mexe, mistura tudo até ficar bem misturadinho. E você já vai ver o seu fermento reagindo, tá? Interrompendo a receita para deixar um recado, lógico. Se você é novo, tá chegando agora no canal, já aproveita para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar e não esqueça de ativar as notificações para ficar por tudo que rola no canal, tá certo? Conto com a sua colaboração. É de grátis. Senta o dedo no like. Depois de misturar, vai estar assim. Você vai ver que já tem umas bolinhas. E agora você vai acrescentar a água. Vai acrescentando ela aos poucos e vai aqui mexendo. Lembrando que essa água, ela tem que estar morna, tá? Morna mesmo, não é quente, tá? Se esquentar demais, você vai perder aí a sua receita e não vai dar certo, tá? Vai misturar bem misturado mesmo e depois vamos acrescentar o trigo aos poucos, ok? Já com a nossa mistura, nossa água bem misturada, né? Nossa mistura bem misturada, não, nossa água bem misturada, aqui a gente vai acrescentar o trigo aos poucos, tá? Você vai acrescentar o trigo e não esquece do sal, tá? Comigo já aconteceu de esquecer do sal, não foi uma nem duas vezes, viu? Dá certo também, mas com o sal fica melhor. Aí você joga o trigo assim, lembra daquela pitadinha de sal? Coloca aqui antes de esquecer e você vai misturar aqui aos poucos, olha só. Vai misturando aos poucos. Por que você tem que ir colocando aos poucos? Porque senão o seu pão ele vai ficar pesado, tá? E você, quando colocar a mão, você vai ver que a sua massa ela não tá uma massa pesada, ela tá uma massa leve, ela tá uma massa bacana, tá? Então, por isso que é importante ir colocando aos poucos. Ah, não deu certo, tá vendo? Acrescenta um pouco mais de trigo, olha só. Até chegar a hora de colocar a mão na massa, não tem jeito, né? Com o auxílio aí de uma colher de pau, você vai mexendo. Se estiver já desgrudando ali do fundo, chega a hora de colocar na bancada, tá? Depois de sovar aí de 3 a 5 minutinhos a sua massa, ela vai ficar deste jeito assim, ó, tá? Ó, parece que não vai dar certo, mas é isso mesmo, tá? Aí a gente vai colocar de volta no recipiente, forra o fundo dele lá com trigo. Coloca de volta no recipiente, agora tampa com papel filme, com pano de prato ou com aquela sacolinha lá do supermercado e você coloca ele para que isso aqui dobre de tamanho, em torno aí de 30 minutos a 40 minutos ou até dobrar o tamanho. A nossa massa já cresceu, já dobrou de tamanho e agora nós vamos colocar na nossa bancada novamente. Dividir, né, as porções, né, dividir a massa em 4 partes, tá? Mas você pode dividir em mais, caso você queira, tá? É que eu vou fazer 4 pães grandes, tá?
Mas você pode aí, com o auxílio de uma balança culinária, você pode aí dividir e fazer aí o tamanho que você quiser, tá? Bom, vai tirar todo o ar agora da massa, tá? Não é sovar, é só tirar o ar da massa, tá, gente? E agora, você com o auxílio de uma faca, uma espátula, você vai dividir em 4 partes essa massa. Olha só que beleza. Vai bolear assim, ó, né? E vai reservar. E aí você vai abrir os pães, né? Nós vamos abrir os pães, tá certo? Vamos fazer isso com todas as partes. Já com as massas divididas, você vai fazer assim, ó, na sua massa, tá? E com o auxílio aí de uma garrafa ou de um rolo, né, um pau de macarrão, você vai abrir, tá, a sua massa. Joga um pouquinho assim de trigo, tá? E vai fazer assim para abrir aqui a sua massa. Olha, não liga o barulho da mesa não, que a mesa tá meio manquitola, tá? Olha aí. Beleza, abriu. Não precisa abrir muito fino, tá? E aí você pega aqui a pontinha e vai enrolando assim, ó. Olha que bacana. Vai enrolando. Sempre, gente, com bastante delicadeza, tá? Dá uma ajeitadinha assim. E esse é o nosso pão. Vai levar para uma forma, não precisa untar, mas eu gosto de untar com um pouquinho de farinha, tá? Então você coloca na forma, tá? Sempre com um espaçamento de aproximadamente 2 dedos, tá vendo? E assim a gente vai fazer com os outros 3, tá certo? Já volto com vocês. Os nossos pães já estão aqui, né? Nós vamos esperar mais 30 a 40 minutinhos ou até dobrar aí, dobrar não, até crescer um pouco mais o seu pão, tá? É importante esse momento de descanso, tá? Porque quanto mais descansado tiver o pão, a massa, melhor vai ser o resultado final. Também tem um outro detalhe. Você tem que ficar de olho, não pode colocar o pão para descansar e ir passear, ou ir pescar, ou ir tricotar. Porque senão ele vai passar do tempo e aí em vez de ele ficar grande, ele vai esparramar, ele vai crescer. E se ele passar do tempo de crescimento, ele esparrama. E você perde o seu pão também, tá bom? Bom, vamos deixar ele descansar então e daqui a pouco eu volto com vocês para a gente colocar no forno. Pessoal, olha só, o nosso pão já cresceu, tá? Já está na hora de ir para o forno, tá? Não é bom deixar crescer muito mais além disso, porque senão pode desandar a receita, tá? Com o forno pré-aquecido a 180 graus, você coloca para assar e vamos esperar aí de 30 a 35 minutinhos, tá certo? Voltamos quando tiver assado. Pessoal, olha só, o nosso pão já está assado e olha como ficou. Aproxima aqui para eles verem melhor. Olha como que ficou maravilhoso o nosso pão. Tá? Nós vamos tirar aqui para vocês verem com cuidado, que isso aqui está muito quente. Olha só como que tá macio o nosso pão, gente. Que coisa maravilhosa, olha só. Passa aqui uma manteiga pra gente ver, olha só como isso derrete. Eita Jesus! E aí vamos fazer o sacrifício de provar, né? Olha só. Maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, já aproveita. Se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like.
ativa as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no Receita na Mochila. E claro, compartilha, tá certo? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!